Como as caravelas seguiam em uma direção contrária ao vento se elas não tinham motor? Essa dúvida me perseguiu por vários anos e eu só fui descobrir como funcionava quando eu trabalhei na revista Náutica. Vai ficar pro final do vídeo porque é muito boa, mas fica até o fim porque tem muitas perguntas legais. Tipo essa aqui. Iberê, como eu consigo diferenciar uma estrela de um planeta olhando pro céu? Antes de qualquer coisa, vamos entender por que esse nome é planeta. Afinal de contas, a gente não tá no lugar plano, não deveria chamar redondeta, esfereta. Planeta vem do grego e quer dizer viajante, errante, andante. E tem esse nome porque uma diferença básica entre uma estrela e um planeta é que se você olhar as estrelas em um dia, olhar no outro, olhar no outro, olhar no outro, você vai perceber que algumas estrelas, são muito poucas, elas se mexem no céu, elas fazem desenhos, elas andam no céu. Porque elas não são estrelas, elas são planetas. E planetas se movimentam no sistema solar, você consegue ver que eles vão mudando de posição ao longo do tempo. Essa então é a primeira diferença, mas não é uma coisa fácil de perceber, porque no mesmo dia, se você ficar sentado lá, você não vai conseguir ver o planeta andando como se fosse um avião. É muito mais lento que isso. Tem uma segunda diferença. As estrelas, olhando daqui, elas são um pontinho de luz muito pequenininho. Então elas cintilam. Esse brilho, ele dá uma piscadinha, ele dá uma mexidinha, mais ou menos como se fosse uma luz de fogo. Isso acontece porque essa luz, que é bem fininha, que vem em linha reta, passando pela nossa atmosfera, às vezes encontra um lugar um pouco mais quente, um pouco mais frio e dá uma desviada. Isso também vai acontecer com a luz que chega dos planetas. Os planetas não emitem luz, mas o Sol bate neles e a gente enxerga aqui como se fosse a Lua. Mas tem uma diferença importante. O planeta, quando você olha com uma lunetinha qualquer, você já percebe que ele é um disco, não é um ponto. E esse disco consegue ter mais raios de luz que chegam aqui. A luz que chega é mais consistente, então cintila muito pouco. Ainda assim, não é tão fácil perceber a diferença do pontinho de luz que cintila ou não cintila. Tem uma terceira diferença. Os planetas têm cor, dá pra ver um pouquinho mais a cor. Então Marte, por exemplo, vai ser uma estrela meio avermelhada e Vênus um branco amarelado. Mas vamos combinar que branco, amarelado e branco é quase a mesma coisa, né? Não é a coisa mais simples do mundo você entender a diferença entre planeta e estrela só olhando pro céu a olho nu. O jeito mais fácil mesmo é você instalar no seu celular um programinha tipo Skyview ou Stellarium, que são dois que eu uso aqui, e aí você coloca lá Júpiter, você olha, você sabe que você tá olhando para Júpiter com essas dicas que eu dei. Quando você pega um telescópio e mira lá, você consegue descobrir que de fato aquilo é um planeta. De dia, o céu fica azul, mas de noite, o céu fica preto ou transparente, porque a gente consegue ver a lua, as estrelas e tudo mais. Antes de falar do céu, deixa eu só falar uma coisa sobre essas camisetas tecnológicas que eu uso. Se tem alguém que garante que ela não vai perder cor, é a Insider. Se você comprar uma Tech T-shirt, que nem essa aqui, e ela desbotar, eles te dão uma nova. E não é só nas primeiras lavagens, não. É uma garantia que vale por 2 anos. Eu acho que no fim das contas é só uma questão de marketing mesmo, porque na prática a camiseta não desbota, você não vai precisar dessa garantia. Só pra vocês terem uma ideia, essa camiseta que eu tô usando é uma das minhas primeiras da Insider, tem mais ou menos uns 4 anos. Quando eu vou procurar no guarda-roupa, eu nem sei qual é nova, qual é velha, nem presto atenção nisso, porque todas parecem novas. Essa aqui tem mais ou menos 1 mês. Olha só. Então se você quiser investir numa camiseta que dura muito, dá uma olhada lá na loja da Insider, usa o cupom Manual do Mundo que você ainda ganha 12% de desconto, fechou? Bora então explicar o lance do céu na prática. Eu vou pegar um aquário cheio d'água e pingar algumas gotinhas de leite. Essa água leitosa representa a nossa atmosfera, que está cheia de partículas, de gases que podem espalhar a luz. Aqui atrás eu coloquei alguns LEDs de Natal que são as estrelas. Então nesse momento a gente está de noite. Você está enxergando as estrelas, mesmo com a atmosfera na frente. Você consegue ver aí vários pontinhos brilhantes. O problema acontece quando chega o sol. Ele vai iluminar a atmosfera. Olha só, a luz se espalha, principalmente a luz azul. Ela bate nas moléculas do ar e se espalha completamente, pinta o céu de azul. É por isso que o céu é azul. E nessa hora você não enxerga mais estrela nenhuma. Quando chega a noite, volta a ficar transparente. De dia, as estrelas desaparecem. De noite, você consegue enxergar. Então o céu não é preto à noite, ele é transparente. E de dia, a atmosfera não deixa você enxergar o céu. Acho que nossa simulação de céu valia aquele seu joinha, não valia não? Por que não tem a aurora boreal no Brasil? Tem alguma coisa relacionada com a temperatura? Para começo de conversa, o que é essa tal aurora boreal?
são umas espécies de umas nuvens que aparecem no céu, um desenho muito bonito. Às vezes ele é roxo, rosa, verde, e isso só é visto muito perto dos polos. Se ela acontecer perto do Polo Norte, a gente chama de aurora boreal. Se ela acontecer perto do Polo Sul, a gente chama de aurora austral. E do Brasil não dá pra ver. Mas não tem nada a ver com frio não, acontece perto dos polos porque lá estão as pontas do ímã gigante que é o planeta Terra. No nosso livro Dúvida Cruel, o primeiro, o amarelinho, tem aqui um desenho do planeta Terra representando esse ímã que ele tem dentro, né? Por isso que a bússola funciona, porque o nosso planeta é praticamente um ímã gigante. Mas por que acontece a aurora boreal? Porque o Sol, além da luz que vem até aqui, ele solta um monte de partículas, tipo prótons, elétrons, que vêm caminhando do Sol até aqui. A gente chama isso de vento solar. E quando essas partículas chegam no planeta Terra, elas são atraídas para os polos, porque os polos geográficos, ou seja, o Polo Sul e o Polo Norte, também são os polos do ímã gigante que é o nosso planeta. E aí, quando as partículas se chocam com a nossa atmosfera, acontece esse espetáculo de luzes que a gente vê e chama de aurora. Resumindo, acontece perto do polo não porque é frio, mas é porque é lá que está a ponta do nosso ímã gigante. Por que quando a gente vai tentar lembrar de alguma coisa, a gente olha para cima? Será que isso acontece? Tô tentando ver se alguma vez isso aconteceu comigo. Não, acho que você está confundindo. Acho que isso não acontece com ninguém, não. Por que quando a gente mastiga o milho e defeca, ele sai inteiro? Que cena linda, né? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa é que você não tá mastigando o milho direito se isso tá acontecendo, tá? Porque se você mastigar, não vai sair inteiro. Mas a questão é a seguinte, o miolo, a parte de dentro do milho, ela é formada principalmente por amido, que é basicamente a maisena que a gente cozinha, o amido de milho. É um alimento super importante pro ser humano, pros animais, dá energia pra gente. Mas a parte de fora, a casquinha da semente do milho, ela é feita de celulose, que é o mesmo material do papel, do algodão, e essa é uma coisa que o ser humano não consegue digerir. Então, se você comer a celulose, ela vai passar por todo o seu sistema digestivo e sair inteira. Quer dizer, então, que se você der uma fuçadinha ali no que saiu, você vai perceber que por dentro tá oco e ficou só a casquinha e que você não mastigou direito, senão você teria rasgado essa casquinha em vários pedaços. Como funciona a roupa com proteção UV? Ela tem validade? E as roupas comuns, elas não protegem dos raios UV? Bom, o que é UV para começo de conversa, né? UV são raios ultravioleta. É uma luz que está chegando do sol e a gente não enxerga essa luz. E por isso que ela é perigosa também, porque a gente dá de barato. Ah, hoje não tá tão ensolarado, não tem bastante nuvem, eu posso sair. Não é bem assim. Essa luz pode estar chegando e você não enxerga. Antes de qualquer coisa, a roupa que a gente usa no dia a dia funciona assim como proteção. Tanto que se você sair no sol com uma camiseta igual a essa, você não vai se queimar. Se você ficar pouco no sol. Agora, se você sair, ficar o dia inteiro debaixo de um sol escaldante, tipo na praia, surfando, sei lá o que, você vai se queimar mesmo com a camiseta. E aí surgiram essas camisetas, etc, que tem proteção UV e você não precisa passar protetor solar no lugar em que você estiver com a camiseta. É uma vantagem grande porque, vamos combinar, é muito chato ficar passando protetor solar, ainda mais se estiver na água, que tem que passar, sei lá, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ninguém lembra e acaba se queimando de qualquer jeito. A tecnologia desses tecidos varia, mas geralmente é o seguinte, ou eles têm uma trama muito fechada, não tem buraquinho para passar a luz solar, e aí a fibra também é feita de uma fibra mais opaca, que não deixa passar a luz, então na prática é como se estivesse usando um chapéu, um guarda-sol, qualquer coisa assim. Ou a fibra é um pouco mais transparente, se a gente olhar no microscópio, uma fibra de algodão, ela é quase transparente, eu tô falando isso, já tô pensando que eu devia estar olhando no microscópio, daqui a pouco eu vou pegar. E aí você tem um tratamento, que é como se fosse um protetor solar, que é passado no tecido para que ele fique menos transparente, que proteja mais do sol. Pelo que eu li, essas roupas continuam com a proteção durante muito tempo e é lógico que conforme ela vai ficando velha, a trama vai abrindo um pouco mais e tal, ela vai proteger menos, mas ainda assim é uma roupa muito segura. Dá pra gente usar sem medo, protege sim. Vamos pegar um microscópio para ver o algodão, né? Olha só, ponta de uma linha 10 de algodão. Olhando de perto, assim, no microscópio, parece que é feito de vidro. Você consegue perceber claramente que os fios são transparentes. Olhando de longe é branco, mas olhando de perto, ele é transparente. Deixa eu ver se dá pra dar mais zoom aqui. Olha. Faz uma bola perfeita de osso. Aqui na oficina do fundo tem uma caixa meio macabra. Olha só, ossos. E sabe o que tem dentro? Exatamente. Ossos. A gente arrumou esses ossos de boi aqui pra tentar fazer uma bola perfeita de osso. Mas eu vou confessar pra vocês que a gente cortou o osso, ó. Saiu um cheiro horrível. A gente descobriu que por dentro ele era muito mais poroso, muito mais buraquento do que a gente imaginava. E no fim das contas,
não consegui me imaginar um jeito de fazer a bola perfeita de osso. Então, se vocês tiverem alguma sugestão aí de como é que pode sair uma bola perfeita de osso, deixa nos comentários que a gente pode tentar fazer. Formiga faz cocô? Se sim, por que eu nunca vi o cocô de uma formiga? Formiga faz cocô, é lógico, mas talvez você não tenha visto porque a formiga é um bicho muito higiênico. Não sei se funciona para todas as espécies, mas eu vi aqui várias pesquisas que mostram que dentro do formigueiro a formiga tem um lugar especial para fazer cocô. Ela não sai fazendo cocô por aí, assim, como se fosse o cachorro que a gente tem que ir pegar o cocô deles que eles vão largando. Mas vou dizer que ainda que a formiga de repente fique meio apertada e faça um cocô fora de lugar, vai ser difícil de você identificar porque é uma coisa muito pequena, bem menor que uma formiga, então você vai encarar como se fosse uma poeira, um pedacinho de serragem que voa por aí. Quem veio primeiro, o Equador ou a linha do Equador? Me refiro ao nome Equador. Parece meio esquisito você ter falado me refiro ao nome Equador, mas eu fiz essa pergunta pro ChatGPT e ele se confundiu. Ele falou, é claro que a linha do Equador veio antes, porque a linha do Equador existe desde que o planeta Terra é planeta Terra, e eu tava me referindo ao nome Equador e não entendeu. Foi bom você ter apontado aqui no caso. Só para lembrar, a linha do Equador é o que divide a parte norte da parte sul do planeta Terra. Ela tem a mesma distância do Polo Sul e do Polo Norte. Então, geograficamente pensando, é uma coisa que sempre existiu. Qualquer planeta que gire, você vai achar o eixo, os polos, né? E vai ter uma linha imaginária que divide o planeta em dois. E esse nome Equador significa igualador, equalizador. Significa uma coisa que deixa as coisas iguais. Sabe por quê? Porque no Equador o dia tem o mesmo tamanho da noite. Então é uma linha que torna as coisas iguais. Esse nome é antigo, tem mais ou menos uns 400 anos e o país não. Antes dos europeus chegarem na América, o Equador era parte do Império Inca. Depois ele virou uma colônia espanhola, assim como o Brasil era uma colônia de Portugal, mas não era uma coisa dividida. A colônia espanhola era grandona. Os países que hoje falam espanhol eram misturados. Inclusive, quando aconteceu a independência, o Equador já não virou um país logo de cara. Ele fazia parte de um conjunto de países aqui de cima que chamava Gran Colômbia, que tinha a Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Panamá. Aí nessa época surgiu a província do Equador, que é como se fosse um estado, que em 1830, quando ficou independente, aí sim virou um país com o nome de Equador. Resumindo, o nome do país vem por causa do nome da linha e não o contrário. Por que a lente da câmera é redonda, mas a foto é retangular? Vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no Manual do Mundo é abrir câmera. Então vamos lá, a lente de fato é redonda e se a gente olhar por dentro da câmera, você vai ver um espelho. Mas na hora que bate a foto, lá no fundo, o espacinho que chega à luz, que está ali preparado para receber a luz, onde fica o filme, você vai ver que é retangular. Mas, Iberê, tenha tanta paciência, né? Você tá usando uma câmera aí que era, sei lá, do seu bisavô. Hoje em dia as coisas são tecnológicas e não funcionam mais assim. Ai, meu Deus do céu. Essa aqui é uma Sony A6600. É a câmera que a gente usava até o ano passado no Manual do Mundo, uma câmera digital que grava vídeo em 4K e tudo mais. Eu vou abrir e sabe o que tem atrás? Exatamente a mesma coisa. É um retângulo, só que em vez de ser um filme, um lugar para bater o filme, é um sensor digital. O que acontece então? A lente, ela serve para pegar a imagem que está lá na frente e projetar no fundo da câmera. Essa imagem lá do fundo da câmera vai ser guardada de algum jeito. Pode ser num filme ou pode ser num sensor. Só que o que guarda a imagem é retangular. É como se a gente recortasse a projeção que está acontecendo ali. Como te conhecer? Ó, o jeito mais fácil de me conhecer é em algum lançamento de livro do Manual do Mundo e a gente faz vários por ano. No primeiro semestre desse ano aqui vão ter 6 lançamentos. A gente vai continuar o lançamento do Mistérios do Universo, que começou no finalzinho do ano passado, e vai lançar o grande livro de Biologia. 22 de março, Santo André. No dia 23, Sorocaba, a cidade onde eu nasci. Dia 12 de abril, Londrina. Dia 13, Curitiba. Dia 17, Belém. E dia 18, Macapá. Se você não tá em nenhuma dessas cidades, segundo semestre tem mais lançamento, fechou? Ou se você quiser dar um pulinho lá em Macapá pro lançamento, a gente pode conhecer a linha do Equador. Por que o dedo médio se chama dedo médio se ele é o maior de todos? O dedo médio devia ser o anelar ou o indicador, né? Que são os médios aqui. Essa palavra médio significa justamente do meio. Então, se a sua mãe pergunta, você foi bem na prova? Você responde médio. Quer dizer que você tá no meio. Você não foi nem bem e nem mal. E é por isso que esse dedo tem o nome de médio, porque ele fica exatamente no meio da mão, entre os outros dedos. Se eu pintar a água com corante e deixar evaporar, a nuvem
não deveria ficar colorida? Geralmente esse corante não vai evaporar junto com a água evapora sozinha. Aliás, um jeito muito bom de filtrar e tirar as impurezas da água é você destilar, deixar ela evaporar e depois condensar. O que sai do outro lado geralmente vai ser água pura. Isso não vai acontecer 100% das vezes. Algumas coisas conseguem evaporar junto da água, mas eu acho que não é o que vai acontecer com o corante. Vamos testar na prática. Clássico corante azul do Manual do Mundo. Eu vou jogar um pouquinho aqui no fundo dessa frigideira. Vou jogar um pouquinho de água em cima. Vai ficar aquele azulão bonitão. Olha só. E vamos ligar o fogão para ver o que sobra. A história da nuvem já está mais ou menos comprovada, porque a água evaporou e condensou na tesoura, que está mais gelada, virou líquido de novo. Você pode ver que nesse líquido não tem corante, tem só água, está transparente. A questão é, o fundo dessa panela tá azul ou não sobrou absolutamente nada aqui? O corante ficou todinho na panela, não foi embora junto com a água. Fala, Iberê, por que existe embreagem? Não daria para fazer um carro a combustão só com 2 pedais? Tipo, um acelerador e um freio? Vários carros automáticos só tem um acelerador e um freio mesmo, mas a embreagem tá ali e você não tá vendo. Para que serve essa tal de embreagem? Ela é uma peça que desconecta a roda do motor. Se não tivesse essa parte, você ia dar a partida no carro, ele ia ligar e o carro já ia sair andando, não ia ter jeito. E aí quando o carro estivesse andando, se fosse parar num cruzamento, o motor ia morrer, porque o motor precisa girar de algum jeito. Então quando você pisa na embreagem, o motor desconecta das rodas e aí ele consegue continuar girando sem movimentar o carro. A partir de que tamanho uma coisa é considerada microscópica? É a partir de um tamanho que o ser humano já não consegue enxergar direito, já não consegue entender o que está acontecendo ali. Isso vai acontecer com mais ou menos 0,2, 0,1 milímetro, ou seja, 1 milímetro dividido por 10. Se tiver 2 pontinhos ali, você já não consegue perceber a diferença de 1 ponto. Meu sobrinho de 5 anos perguntou e eu não soube responder. Por que nós usamos roupa de baixo? Tem um porquê? Sei que foi o sobrinho que perguntou. Tem muitos motivos diferentes. Primeiro deles por higiene. Ali na parte de baixo pode acontecer algum vazamento, algum tipo de freada, assim, que não seria bom que acontecesse direto na nossa calça, na bermuda, na saia, etc. E aí acontece que você troca todo dia a roupa de baixo, mas não precisa trocar todo dia a calça. Existe uma questão de proteção também. As partes íntimas são mais frágeis. Na calça jeans, por exemplo, existe um sério risco nos meninos depois que fazem xixi na hora que levanta o zíper de pegar o que não deve. E a cueca protege. E tem ainda uma questão de sustentação. A mesma função que o sutiã tem para as mulheres, a cueca tem para os homens. E ainda tem uma coisa da umidade. É uma região que é um pouco mais íntima. Se você correr, vai suar bastante ali, como se fosse debaixo do braço, e as roupas íntimas conseguem absorver um pouco dessa umidade. Por que existem golfinhos cor-de-rosa? Ou no caso, o boto cor-de-rosa? Primeiro que esse bicho não é exatamente cor-de-rosa. Ele é acinzentado e vai ficando cor-de-rosa ao longo do tempo. Se você olhar um boto, você vai perceber que tem umas partes que ainda estão cinza, outras são cor-de-rosa. O que acontece é que esse bicho vai perdendo a pigmentação. Ao longo do tempo, ele vai deixando de ser cinza e aparece o que está por baixo ali. Inclusive, quando ele se machuca, a parte que ele machucou nunca mais vai ser cinza, já fica rosa. E essa cor rosa é por causa dos vasos sanguíneos, porque o sangue é vermelho e atravessando a pele, a gente não consegue ver o vermelho completamente, fica rosa. Mas o doido é que isso acontece com o ser humano também. A gente também, sem a pigmentação da pele, é rosa por baixo. Meu avô tinha um problema de pele que se chama vitiligo, em que você vai exatamente perdendo a pigmentação, perdendo a melanina. E aí ele começou a ficar todo cor-de-rosa. Se a gente olhar um porco, por exemplo, que tem muito pouco pelo e às vezes ele não tem pigmentação, vai ver que é um bicho quase tão rosa quanto o boto cor-de-rosa. Por que não jogamos todo o lixo que produzimos no espaço ao invés da Terra? Vou falar uma coisa pra vocês, eu sempre desconfio dessas soluções muito tecnológicas para um problema comum que a gente tem no dia a dia, que a solução era a gente produzir menos lixo. Mas vamos lá, por que a gente não pode jogar pro espaço? Primeiro que não seria fácil, a gente teria que mandar esse lixo pro espaço e fazer o lixo ir embora de verdade, ele teria que sair da órbita da Terra. Porque se você jogar esse lixo com pouca velocidade, ele cai de volta pro chão. E aí já não é uma boa ideia. Com um pouco mais de velocidade, esse lixo vai entrar em órbita, vai virar um satélite do planeta Terra. E aí a gente vai estar criando lixo espacial, um lixo que fica voando lá em cima, que vai atrapalhar na hora de lançar foguete, que uma hora vai cair de volta na Terra. Então o ideal era esse lixo sair da órbita e, sei lá, ir lá em direção ao Sol e sumir de vez. Mas o problema pior é que isso é extremamente
extremamente caro. Eu peguei uma tabela de preços de quanto custa levar 1 quilo para o espaço, tá? Tá na Wikipedia, lá você pode consultar, se você quiser, tá aqui embaixo desse vídeo, tem todos os links de todas as fontes das perguntas. Mas só para vocês terem uma ideia, o preço mais barato, que seria o do Falcon Heavy, é de $1.500 para levar 1 quilo. Quantos quilos de lixo você produz por semana? Bora então produzir menos lixo, reciclar, ou fazer coisas que estão um pouco mais ao nosso alcance em relação à sujeira que a gente faz, fechou? E Berê, você já perdeu um dinheiro com golpe? Se sim, fala por favor. Ó, vou falar pra vocês que aqui no Brasil é difícil de me dar o golpe, viu? Inclusive a gente tem um vídeo aqui mostrando como a gente deu um golpe no golpista. Mas na Argentina, uma vez eu quase caí e da segunda vez eu caí mesmo. Primeira vez aconteceu quando eu tava andando na rua em Salta, uma cidade que fica no norte da Argentina, e do nada tinha um bolo de dinheiro no chão. Tinha um bolo desse tamanho, de pesos, amarrado assim, jogado numa esquina. Eu tava andando, eu olhei aquilo no chão e eu não peguei. Eu tenho uma regra pra mim mesmo que eu não pego nada que tá no chão que é de outra pessoa. Se alguém deixou cair ali, a pessoa vai voltar e pegar. Mas Berê, achado não é roubado, quem perdeu é descuidado. Olha, quem perdeu de fato é descuidado, mas o achado não é de quem achou, né? Vamos combinar que existe um dono e o ideal é que isso voltasse pro dono. Mas beleza, eu não peguei. E quando eu cheguei na próxima esquina, colou um cara em mim e falou assim: você viu aquele bolo de dinheiro? Aí eu falei: vi, mas não peguei. Ele: como assim você não pegou? Vamos pegar pra nós dois e dividir? Nessa hora eu tive a séria sensação de estar passando por um golpe. Eu assisti aquele filme Nove Rainhas, que mostra uma série de golpes na Argentina, e eu falei: eu tô num lugar que a galera gosta de dar golpes. Eu falei: não quero saber, o dinheiro não é meu, e tchau, sumi, dei no pé, e eu não faço a menor ideia de que golpe era aquele. Eu imagino que esse cara ia dividir o dinheiro comigo e depois ia chegar algum amigo dele falar que é da polícia e pedir algum dinheiro meu pra me prender, alguma coisa assim. Uns 15 anos depois, tava na Argentina de novo, aí em Buenos Aires, andando de táxi com a Mari e com as meninas, e o peso, o dinheiro argentino tá muito desvalorizado. Na época dava mais ou menos 1 para 40, ou seja, R$1 você conseguia comprar 40 pesos. E era até meio difícil de fazer a conta, porque mudava esse valor todo dia, você tinha que andar com um bolão de dinheiro, porque o dinheiro deles não valia nada, enfim. A gente pegou o táxi, foi para um lugar mais ou menos longe e ficou olhando no taxímetro, que você fica meio ansioso, né? Se vai ficar muito cara aquela corrida, se não vai, quando você vai gastar dinheiro. Foi subindo ali o valor e no final deu 9.000 pesos. Eu achei meio caro, mas paguei logo pra sair. Era um táxi todo zoado, o taxista tava mal-humorado, eu tava com as meninas, queria me livrar logo daquele taxista, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha, dava mais ou menos uns R$200. E era um lugar que não era tão longe assim. Aqui em São Paulo, R$200 dá pra eu ir de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos, que é longe, é uma viagem cara pra outra cidade. Ali aquele valor me pareceu meio estranho. Aí a gente comeu no restaurante, não sei o que, e resolveu pegar outro táxi pra voltar. Sabe quanto deu o táxi da volta? Exatamente 900 pesos. Ou seja, a vírgula que divide a casa decimal estava apagada. Ele fez isso de propósito. Brasileiro lá, que não tem muita noção dos valores, que tá meio desesperado, que quer sair logo do táxi e acaba pagando 10 vezes mais pela corrida. Aquela corrida valia 20 e não 200 reais. Foi um golpe que até que não me tirou tanto dinheiro assim. Tem gente que cai em golpe aqui e perde dezenas de milhares de reais, mas eu fiquei bem esperto com táxi na Argentina desde então. Como que os foguetes traçam uma rota no espaço? A gente vai para Marte por qual caminho? Por GPS? Quando eu tava na escola, eu achava meio esquisito que a astronomia era uma matéria que estava mais ligada à física do que à geografia. E por que isso, né? A astronomia não é muito parecido com o que a gente estuda no planeta Terra? Assim, onde é que fica o Sol, onde é que fica a Lua, onde é que ficam as galáxias? Por que tem a ver com física? Porque o espaço não é parado que nem o nosso planeta Terra. As coisas se movimentam. E as coisas se movimentam em órbitas, uma coisa orbitando a outra. É um sistema complexo e é por isso que você estuda mais isso na física. Então não tem um mapa fixo do sistema solar. Os planetas todos estão girando ao mesmo tempo. Para ir para Marte, a gente tem que sair daqui calculando em que posição que Marte vai estar quando a gente chegar. É mais ou menos como num jogo de futebol, quando você vai lançar a bola para alguém, você já lança a bola pensando que o outro jogador vai correr e vai encontrar com a bola lá na frente. Só que não é só isso. Tem que levar em consideração a atração que a gravidade faz. Então no momento em que você estiver saindo da Terra, você vai estar vencendo a gravidade da Terra e depois você vai ser atraído pela gravidade de Marte. Então tem todo esse jogo de gravidade que você tem que fazer, levar em consideração, e são contas bem complicadas, tem jeitos diferentes de chegar lá e não tem nada a ver com ir para outra cidade usando GPS, é bem mais complicado. Por que quando um veneno passa da validade, ele fica menos potente? Não devia ser o contrário?
As coisas quando passa da validade não fica tudo venenoso? Não. Estudando aqui como é que a gente define a validade de uma comida, tem 3 coisas que são levadas em consideração. Primeiro é a segurança, se aquela comida não vai estragar e vai fazer mal para você, se não vai ter uma intoxicação alimentar. E aí sim a gente pode dizer que a comida vira uma espécie de veneno, mas é rara a comida que de fato vira um veneno. Segundo é a nutrição, se aquele alimento não perde o valor nutricional, né? Se de repente chega uma hora que a gente come e já não faz tanta diferença assim. E a terceira coisa é que o alimento pode mudar a parte sensorial dele, ou seja, ele pode ficar com um cheiro estranho, com um gosto estranho, perder a consistência, ou seja, não fica mais tão gostoso. E vamos combinar, é muito provável que a primeira coisa que vai acontecer com o alimento é de ele ficar meio esquisito, ficar com um cheiro estranho, qualquer coisa assim. Isso não significa que ele está estragado, mas significa que não pode mais vender aquilo, porque você compra um requeijão para ter gosto de requeijão e de repente ele fica com gosto de uma manteiga esquisita, então não dá mais para vender, mas não virou um veneno. Uma coisa parecida vai acontecer com o veneno, é como se ele perdesse o poder de nutrição dele, ele não vai mais agir tão bem. Geralmente o veneno você vai usar, sei lá, para matar algum inseto, alguma coisa assim, ou usar numa plantação, e aí ele perde a data de validade, mas não vai ficar mais venenoso. Quais materiais e como fazer um reator nuclear em casa? Bom, primeira coisa que você vai precisar é de urânio. Um urânio de preferência o 235, que é aquele que é mais radioativo. Você coloca esse urânio dentro de uma panela de pressão com água. Tem que calcular bem a distância entre uma pedrinha e outra de urânio, porque se você colocar muito perto pode explodir, tipo uma bomba atômica. Mas também se você colocar muito longe, não vai acontecer nada. Então, na distância certa, a água vai começar a esquentar e ferver. Aí você pega um caninho que está saindo daquela panela de pressão e injeta numa turbina. Essa turbina tem que estar ligada num alternador de carro, tá? Você pode pegar o turbo do carro e ligar no alternador, que é aquela parte do carro que gera energia elétrica. E pronto! Se você sobreviver a toda essa radiação, você tem uma bela e terrível usina nuclear. Mas só vai funcionar se você colocar a corante azul na água, tá? E Mirei, o que você acha dos carros elétricos? Eles têm chance de ficar em alta aqui no Brasil? Olha, eu acho que eles já estão em alta aqui no Brasil. Tá todo mundo pensando se o próximo carro não deveria ser elétrico. Vamos pensar um pouco só nas vantagens e desvantagens econômicas desse tipo de carro. Porque vamos combinar, são essas coisas que as pessoas vão levar em consideração na hora de ter o carro, né? O carro elétrico tem uma mecânica muito simples. Então é um carro que praticamente não tem motor. O motor é só elétrico, não tem radiador, não tem embreagem, não tem caixa de câmbio, não tem que trocar óleo de cárter. A segunda coisa que é muito interessante é que a energia elétrica é muito mais barata que o combustível por quilômetro rodado. Dependendo de onde você carregar e tal, pode ser umas 5 vezes mais barata. Para quem usa o carro pra caramba faz muita diferença. E a terceira coisa, que não é econômica, mas eu tenho certeza que pesa pra caramba na hora de comprar, é que é um carro que tem muito torque na hora em que se encosta no acelerador. Ele entrega todo o torque sem precisar embalar, sem precisar estar na rotação alta, que nem um carro a combustão. Então ele puxa muito, ele acelera muito rápido, mesmo os carros que não são tão potentes. E aí vem a parte ruim. A pior de todas é que é um carro ainda muito caro. Então você pega um carro elétrico e compara com um carro muito parecido a combustão, ele vai ser quase o dobro do preço. A autonomia costuma ser baixa, então você não consegue fazer uma viagem muito longa sem ter que recarregar. Esses carros ainda vendem pouco, na maioria são importados, então você não tem muita certeza se vai achar peça com facilidade. E o pior de tudo é que a gente não tem rede de distribuição. Então você vai fazer uma viagem, acabou a bateria no meio do caminho, você fica sem energia, fica parado. Em último caso, você vai ter que carregar uma carretinha com um gerador. Pensando em tudo isso, talvez para muita gente não seja o momento de ter um carro elétrico agora, mas muito em breve esses problemas vão começar a se resolver. Já tem carro elétrico que está mais barato, cada vez mais tem lugar para recarregar, então na hora que estiver mais fácil, eu tenho certeza que sim. Eles vão estar bem em alta no Brasil, mas provavelmente a gente vai começar usando bastante carro híbrido até chegar no elétrico. O Jansen que tá atrás da câmera, ele tá tirando sarro aqui, falando que em São Paulo não vai dar muito certo, porque aqui acaba a energia toda hora. De fato, tá chovendo muito agora no verão, e aqui no Manual do Mundo, sei lá, já acabou a energia umas 3 vezes por causa de chuva e tudo mais. Mas aí tem uma coisa muito interessante sobre o carro elétrico. No momento em que acabar a energia, você não vai conseguir carregar o carro, é lógico. Só que você pode conseguir usar a bateria do carro para alimentar a sua casa. Se você tiver um sistema preparado para isso, você poderia ligar praticamente qualquer eletrodoméstico da casa, incluindo chuveiro, coisa pesada, ferro elétrico, com a energia que vem da bateria do carro. Ou seja, você pode transformar o carro elétrico num power bank gigante. Não é tão mal. Chegamos na resposta da última pergunta. É muito provável que você tenha clicado nesse vídeo para ver, afinal de contas, por que um veleiro é capaz de ir contra o vento? Não faz nenhum sentido, mas faz. Vamos imaginar que o vento tá vindo aqui da esquerda da tela, tá? E isso aqui é uma asa de avião. Ela foi cortada, o avião tá aqui
do lado, tá aqui atrás. E a gente tá enxergando a asa cortada, o vento bate na asa. O que acontece com o avião? Ele vai para cima por causa do formato da asa que joga o vento para baixo, em consequência o avião vai para cima. Então olha que estranho, o vento tá vindo daqui, mas o avião vai para cima, vai para lá. Agora, isso aqui já não é mais uma asa de avião, é a vela de um barco. E o barco tá nessa posição aqui, tá? Esse aqui é o casco do barco. E essa aqui é a vela dele, toda bonitona. Olha que coisa doida. É a mesma situação do avião. O vento tá vindo de lado e o barco tá indo para lá. E essa é uma das situações mais comuns na navegação. O vento pega de lado e não por trás do barco. Então aqui a gente já entendeu que o barco é capaz de ir a 90 graus do vento. O vento tá batendo na lateral e ele tá indo para frente. Mas agora eu vou fazer um desenho que é muito comum nas aulas de vela e tudo mais, que é um clássico da náutica. Eu coloquei o vento, agora o vento tá vindo de cima, tá? E a gente tem 7 barcos, cada um tá indo para uma direção diferente. A setinha vermelha é a direção do barco e o branco é a posição da vela. Então você vê que o barco que tá indo a favor do vento, sim, o vento bate atrás da vela. Esses dois que estão indo quase na direção do vento também, o vento tá batendo por trás da vela. A partir daqui não, o vento já tá batendo praticamente na mesma direção da vela. E aqui em cima também. Se você observar esses dois barcos aqui de cima, eles já estão indo contra o vento. Então, por causa daquilo que expliquei no começo, da asa do avião, o barco consegue navegar em várias posições diferentes em relação ao vento. A única posição que ele não consegue ir é exatamente no sentido contrário. É por isso que não existe um 8º barquinho aqui. Mas, Iberê, isso aí é muito legal. Até vi assim que funciona, que aprendi umas coisas, mas o 8º barquinho não existe. Falou que vai contra o vento e não vai. Tá, vamos supor que você está fazendo uma viagem que é nessa direção. Você tem que ir exatamente contra o vento. O que você vai fazer? Você vai um pouco nessa posição aqui, chega ali na frente, você vira para essa posição. Você vai fazendo um zigue-zague contra o vento. É claro que isso dá trabalho. É lógico que o barco vai muito mais lento do que se o vento estivesse a favor. Mas você consegue sim ir contra o vento zigue-zagueando, usando essas duas posições aqui. Para falar a verdade, hoje tem até a plateia aqui atrás do Manual do Mundo. Me disseram que deu para entender a explicação, mas eu sempre fico na dúvida se não valia um vídeo inteiro sobre isso aqui, porque sempre que eu olho esse desenho me parece mais complicado do que eu imaginava. Deixa aí nos comentários o que você achou e também deixa suas dúvidas para eu tentar responder no próximo vídeo, fechou?